Informação, vem comigo, ó. Eu terminei o Cidade Alerta de ontem com esse assunto, quero voltar nele agora com mais informações. Por quê? Revolta da população de Bandeirantes contra o principal suspeito de um crime brutal, Fernando Amaro de Oliveira, de 24 anos. Situação é a seguinte, o Fernando, ele é suspeito da morte da Laren Kathleen, de 22 anos, ex-namorada que estaria grávida dele, inclusive, de acordo com as investigações. Revoltada, a população, se você não acompanhou o caso, eu vou explicar para você, toda a população de Bandeirantes, ali, o pessoal que estava inteirado da situação, familiares e amigos da Laren, resolvem fazer uma passeata. No meio dessa passeata, olha o que acontece. Ele é identificado, o suspeito do crime, no meio de uma passeata que pedia por justiça, o suspeito do crime é identificado. Dá para acreditar? E olha só o que a população faz, se acompanhem. Revoltada a população, vai para cima, lincha esse rapaz é agredido. Na sequência, ele é levado por outros dois rapazes que estão por ali para viatura da Polícia Militar. Olha só o momento. Olha só o momento em que ele é colocado ali, ó, totalmente machucado. E na sequência é levado para a delegacia. E a população fazendo justiça com as próprias mãos, é claro. Tá certo fazer isso, Buganza? A polícia sempre fala, não é certo fazer justiça com as próprias mãos, mas aí eu te faço uma pergunta. Por que será que a população está agindo desse jeito? Será que é o sentimento ali de impunidade que gera isso na população? Deixa eu conversar ao vivo com o Pedro Marconi, porque de Bandeirantes ele foi trazido para Londrina, esse suspeito desse crime. E hoje à tarde ele presta depoimento. O delegado ouviu esse rapaz hoje à tarde, né, Pedro? Boa noite mais uma vez para você. Boa noite novamente, Buganza, a todos. O Fernando Amaro, ele que tem 24 anos, foi transferido ontem à noite ainda por questão de segurança da cidade de Bandeirantes, que fica a cerca de 90 quilômetros de distância de Londrina, aqui para onde nós estamos, a Casa de Custódia. Aqui nessa penitenciária, ele está num ambiente chamado de seguro, está afastado dos demais detentos, justamente por conta dessa história. Uma história macabra, violenta, triste e que revolta até mesmo quem está preso aqui na Casa de Custódia. E hoje à tarde aconteceu o depoimento desse rapaz ao delegado de Bandeirantes, que é o responsável pelo caso. Mas antes, vamos ver uma reportagem produzida exclusivamente por nós da RIC Record TV. Nós voltamos a Bandeirantes, falamos novamente com a família da Laren, também com testemunhas em relação que presenciaram esse linchamento. Essa reportagem produzida pelo repórter Gustavo Andrade. Vamos ver. As imagens de celulares mostram um momento exato em que Fernando Amaro, de 24 anos, é cercado e espancado pela população. Revoltada com o assassinato de Laren Kathleen de Oliveira, de 22 anos, crime que chocou Bandeirantes, cidade localizada a 90 quilômetros de Londrina, a população não perdoou o ex-namorado da vítima, que não teria aceitado a gravidez da moça. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Os vídeos mostram que até mesmo amparado e já dentro do camburão da polícia, Fernando Amaro não conseguiu escapar da fúria da população. Imagens de segurança de um comércio no centro da cidade flagraram os últimos momentos que Laren de Oliveira foi vista com vida, para depois desaparecer e ser encontrada morta no último dia 15 em uma estrada rural. Segundo informações dos familiares, cerca de 250 pessoas participavam da passeata que pedia justiça pela morte de Laren Oliveira, quando aqui nessa rua encontraram Fernando saindo de dentro de um escritório de advocacia. A gente foi fazer uma passeata em pró-justiça, pela crueldade que fizeram com a Laren. E a gente subindo a avenida principal da nossa cidade, chegamos num determinado local, ele estava saindo do advogado dele. A população viu que era muita gente que estava na passeata, ficou enfurecida e foi para cima dele. Nós estamos aqui na casa da Laren e, apesar de toda a tristeza, a família recebeu a nossa equipe
E nesse momento nós estamos no quarto dela, onde ela dormia com a sua filhinha de apenas 4 anos. Aqui nesse canto também nós vemos algumas maquiagens dela, né, que a família disse que ela gostava de passar muito tempo aqui se maquiando, brincando com as suas maquiagens. E lá naquele canto também temos uma parede onde ela mesma personalizou com alguns recados importantes, algumas frases e uma frase que certamente a família vai se lembrar para sempre da Laren. Você é importante. A Laren é uma menina incrível, não é porque ela morreu, não, que ela é minha prima, a gente trabalha junto na fábrica de doce. Ela imita todo mundo, brincava com todo mundo, imitava a Brit, ela era demais, gente, vocês não têm noção. Mãezona, deixou uma criança de 4 anos, ela era super mãe. Muito gente boa, Laren. Eu tratava ela meio rústica, sabe? Eu tinha bastante, assim, intimidade com ela sempre me respeitava muito, porque a gente tinha uma ligação muito forte. Eu falei, por favor, para mim, vai lá e pega a Tininha, não deixa ela sozinha lá não, cadê a mãe? Eu falei assim, a mãe saiu aí com o André, eu não sei onde ela foi. Eu falei, não, Laren, mas você não pode deixar ela sozinha. Pega ela lá, porque senão algo pior pode acontecer. Aí eu entrei lá, deixei a Valentina lá e subi na escada, e foi a última vez que eu vi ela. Caçula de 5 irmãos, Laren fará muita falta, que segundo eles, porque tinha um jeito alegre de conviver com os familiares, que agora pedem justiça. Na hora lá da passeata, muitos tentaram, né? Bateram nele, tentaram contra a vida dele, ele estava do meu lado, eu e minha mãe pedindo, pelo amor de Deus, para eles não matarem ele, porque a gente precisava dele vivo, né? Porque a gente sabe que através dele vão surgir os outros que também estavam nesse local, né? Que fizeram com a minha irmã, com requinte de crueldade, a gente quer justiça, né? Porque a gente sabe que isso vai adiante, mas que eu creio que outras pessoas vão aparecer sim, porque sozinho ele não fez. Minha irmã era muito forte, e eu creio que ela lutou. Ela lutou tanto pela vida dela quanto pela vida do filho dela. A família briga agora para conseguir a liberação do corpo de Laren, que foi encaminhado para uma cidade vizinha para passar pela perícia. Eu fui para Jacarezinho ontem, a gente estava com esperança de já vir com o corpo dela. Graças a Deus a gente foi com a minha mãe, fizeram a coleta lá do sangue, só que infelizmente não liberaram, o corpo dela ainda está parado lá. Tentamos entrar com uma liminar aí, mas não deu certo também. A gente entende também que isso são leis, precisa ser cumprida, a autoridade precisa também intervir nisso. Porque a gente sabe que lá no corpo da minha irmã também ainda tem prova, né? De que possa levar os outros autores desse crime. Eu tenho certeza, tenho fé e acredito que tudo isso vai se solucionar. Fernando Amaro, suspeito pela morte da Laren, foi trazido aqui para a delegacia de Bandeirantes, mas foi transferido para um presídio em Londrina, até para preservar a sua segurança. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! 18h13, caso que acontece na pequena cidade de Bandeirantes e ganha repercussão nacional. Porque, pela crueldade, uma jovem de 22 anos assassinada, deixada no meio de uma estrada rural. Se agrava o caso dela estar grávida de apenas 3 meses. E o pior, a motivação que a polícia investiga é que ela teria sido assassinada porque esse suspeito, esse ex-namorado, não aceitava a gravidez. Ele não queria esse filho. Ele teria comprado até medicamentos abortivos, mas como a Laren não queria fazer esse aborto, a suspeita é que ele tenha cometido esse crime. Eu vou conversar ao vivo com o delegado de Bandeirantes, Michel Araújo, que investiga esse caso. Doutor, ele prestou depoimento para o senhor na tarde de hoje e ele confirma a participação nesse crime? Ele confirma que ele tirou a vida de Laren, doutor? Boa noite. Boa noite. Não, ele não confirma, ele foi interrogado hoje com relação ao caso, ele não confirma a autoria, muito menos a participação em qualquer tipo de envolvimento com os fatos. Contudo, isso vai de encontro ao que nós temos no inquérito policial e nas provas colhidas até o momento. Doutor, as provas até esse momento que levam a crer que ele seja mesmo o suspeito desse crime, quais as provas, além, é claro, de todos os áudios que a gente já acompanhou, da fala da família, que levam a crer que a motivação desse crime seja mesmo essa criança que vinha ao mundo, que estava apenas com 3 meses, doutor? Na verdade, é toda a motivação, todo o enredo, né, envolvido no crime, né? Na verdade, o suposto pai não queria, né, a continuidade da gravidez, isso nós já temos no inquérito policial. Ela não tinha outros inimigos, não tinha outros desafetos, então não tinha outro motivo para um crime de tamanha crueldade no nosso município. Ele já é envolvido
em outras ocorrências policiais, ele já foi preso pelo crime de tráfico de drogas, responde pelo crime, então, mas não apenas por isso, mas pelas outras evidências que nós temos, ela não tinha outras pessoas desafetas, a família indica que ele estava pressionando ela para cometer a interrupção da gravidez, e nós temos essa evidência já nos autos de inquérito policial. Mesmo com a negativa dele durante o interrogatório, nós pensamos aí muitas contradições evidenciadas aí entre o depoimento, o interrogatório dele e o depoimento da namorada, coisa que nós vamos aí fazer o confronto na continuidade da investigação, e nós acreditamos que iremos apresentar aí toda a engenharia, toda a dinâmica do crime no prazo determinado pela legislação. Doutor, agradecendo mais uma vez a sua participação, queria perguntar agora sobre o seguinte: já temos a causa da morte da Larin? A perícia teria apontado um projétil na cabeça, seria um disparo de uma arma de fogo, e existe a informação mesmo de que o feto também não teria sido encontrado junto ao corpo da Larin? Na verdade, nós temos informações ainda preliminares do Instituto Médico Legal de Jacarezinho, onde dão conta da localização do encontro de um projétil de arma de fogo no crânio do corpo da Larin Kathleen, e também que de forma visual, macroscópica, não foi possível a identificação do feto. Contudo, isso se deu ao fato do estado avançado de decomposição do corpo, que prejudicou a análise, a perícia. Contudo, estão sendo realizados outros testes, outros exames que podem vir a evidenciar a presença do feto no útero, no corpo da Larin. Doutor, para a gente encerrar, esse rapaz deve ser indiciado por quais crimes? O que o senhor deve pedir ao Ministério Público? Na verdade, ele irá ser indiciado de feminicídio qualificado, né? Contudo, aguardamos ainda os laudos, né, periciais ainda pendentes, para poder saber se o disparo de arma de fogo e a incisão no abdômen da vítima foi realizado antes ou depois da morte. Então, ainda estamos aguardando para poder fazer o indiciamento de forma correta. Doutora, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, os esclarecimentos são importantes para a população de Bandeirantes, não é? Que está acompanhando Cidade Alerta, para todo o país que hoje se deparou com esse crime virando notícia nacional. Eu queria agradecer, eu sei que o senhor está na correria para apurar todas as situações e tirou um espaço de tempo para atender a nossa equipe. Queria agradecer mais uma vez, doutor. Obrigado. Eu que agradeço o tempo disponibilizado. Boa tarde. Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor também. 18h19. Meu Deus do céu, né? A que ponto chega a crueldade do ser humano? O que leva um homem a ter coragem de tirar a vida da própria namorada, do próprio filho de 3 meses, que está para vir ao mundo, e mais, de uma forma tão cruel como essa? Eu fico me perguntando como tem coragem o ser humano, além de tirar a vida, além de levar para um local escondido para desovar o corpo, no dia seguinte, porque já eram vários dias depois do crime, não é? No dia seguinte ele tem coragem de sentar na mesa para comer, ele tem coragem de colocar a cabeça no travesseiro e tocar a vida, assim como se nada tivesse acontecido. Não dá para acreditar, não é? Olha a crueldade que a gente está se deparando nesse momento desse assassinato, dessa forma tão bárbara. Aqui os nossos sentimentos mais uma vez a toda a família da Larin, que aceitou ouvir a nossa equipe, que aceitou que inclusive o Gustavo entrasse na casa para contar essa história, e a gente fica na torcida aqui para que depois do fechamento desse inquérito, o encaminhamento para a justiça, para que ele fique preso, para que pague por esse crime pela quantidade maior de penas que o Ministério Público consiga, não é? Que ele fique mais muitos e muitos anos na cadeia para pagar por esse crime. Isso não vai trazer a Larin de volta, mas pelo menos, quem sabe, traga um pouco de conforto e um pouco de sensação de justiça no nosso país.
18 e 21.